como os irmãos já devem estar sabendo, hoje nós vamos iniciar o estudo de Daniel. O livro de Daniel, sabia? Hoje nós vamos começar Daniel. Daniel é um livro que se encontra no Velho Testamento. Daniel, foi um profeta. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24:15, fala: de que falou o profeta Daniel? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo se referiu a ele como profeta. Mas, ainda que o seu livro seja considerado um livro apocalíptico, né, seja considerado um livro profético, porque ele era profeta, e se o profeta escreve, ele escreve um livro profético, ele na Tanakh, né, na coleção, na compilação judaica do Velho Testamento, ele não se encontra entre os livros proféticos. Ele se encontra entre os escritos, como é chamado, né? Que a Bíblia judaica, ela é dividida, que é o Tanakh, né? Ela é dividida entre a Torá, o Neviim, que são os livros proféticos, e o Ketuvim, que são os outros escritos. E por que o livro de Daniel não está entre não está, como é que se diz, incluído entre os proféticos, o Neviim, mas está entre os Ketuvim? Porque ele foi escrito muito tardiamente, já à beirada do exílio de Israel. Nós vamos ver que hoje, não sei se vai dar tempo, mas a partir de criar o contexto histórico da nação de Israel, e nós vamos ver que Israel foi se afastando cada vez mais. Porque Israel fez um pacto com o Senhor. Quando a gente abre lá em Êxodo 19:8, Moisés subiu ao Monte Sinai. Foi lá, no cume do Monte Sinai, que o nosso Deus com Moisés falava. Brilhava, brilhava. Lembra? Conhece esse corinho? Brilhava, brilhava. O seu rosto brilhava. Foi lá, no cume do Monte Sinai, que o nosso Deus com Moisés falava. Então Moisés subiu ao Monte Sinai, recebeu das mãos de Deus, bom dia, escritas pelo dedo de Deus, a Torá, a lei, a vontade de Deus para aquele povo que estava sendo separado por Deus, santificado por Deus, separado por Deus para propósitos específicos. E o povo, irrefletidamente, porque Tiago 2,10 fala que se você tiver que cumprir a lei, você tem que cumprir 100% da lei. Se você tropeçar em um pontinho da lei, é como se você tivesse transgredido toda a lei. E Israel deveria ter contemplado aquelas exigências divinas, inflexíveis e inexoráveis, e falou assim: eu não aguento. Eu não consigo cumprir isso aí, tem outro jeito? Tem alguém aqui, Jesus Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Aí o Senhor teria mostrado um outro caminho. Mas, irrefletidamente, eles falaram o que se encontra aqui em Êxodo 19:8. Com muito orgulho, né, no peito, eles disseram o seguinte: então o povo respondeu a uma, que Moisés falou no 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma, unanimemente, né, do maior ao menor: tudo o que o Senhor falou, faremos. Deixa comigo. Vou cumprir tudo que está aí. Vou cumprir tudo que está aí. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés foi e relatou para o Senhor as palavras do povo. O povo falou que aguenta. O povo falou que vai cumprir tudo. Ah, então vocês vão cumprir tudo? Então vocês aguentam fazer tudo que eu estou mandando, né? Vocês se acham tão bons assim. Manda subir um rapaz, então, lá no Monte Gerizim,
Aí nós chegamos lá no Deuteronômio 27, 28. Manda subir um rapaz no Monte Gerizim e manda subir um rapaz no Monte Ebal. Aí tinha um vale entre esses dois montes. Aí lá do Monte Gerizim, o rapaz gritava assim: se ouvires a voz do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Porque tinha aquele eco no vale, né? Teu Deus, 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 Deus. Virão a ti e te alcançarão todas essas bênçãos, 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 bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito no campo, amplo. Aí lá no Monte Gerizim o Senhor pronunciou todo. Vocês vão fazer tudo que está escrito aqui, né? Então, se você cumprir mesmo, vai ser bendito no campo. Você vai ser bendito na cidade. O ventre da tua mulher vai ser bendito. O ventre da sua vaca vai ser bendito. O ventre da sua ovelha vai ser bendito. Quando entrar, você vai ser bendito. Quando você sair, você vai ser bendito. E lá em cima do monte, gritando. Para o povo todo escutar. 6 milhões de pessoas lá embaixo ouvindo. Seus inimigos vão fugir da sua presença. A sua terra vai ser abençoada. Você vai ter abundância de bens. Tudo que você jogar lá no solo vai nascer. Eu vou mandar chuva. E blá blá blá. E blá blá blá. E blá 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 blá. E várias bênçãos. Já lá no outro monte Ebal, que é de onde vem o mal, tinha um outro rapaz gritando. Se porém, não ouvires e não cumprires todas as palavras desse livro, lá no alto do monte. Maldito serás. Aí, você vai ser maldito na cidade. Você vai ser maldito no campo. O seu cesto vai ser maldito. A sua mulher vai ser maldita. A sua vaca vai ser maldita. A sua ovelha vai ser maldita. Você vai ser maldito. Os seus inimigos vão te pegar. Você vai ficar endividado. Blá, blá, blá. A sua videira vai secar. O solo não vai nascer nada. Eu não vou mandar chuva. E blá, blá, blá. E só maldição. Como é que é? Quem não está ouvindo? É o que eu estou mostrando. Nós estamos estudando o livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele foi escrito numa época, numa circunstância histórica em que o povo estava sendo levado ao cativeiro. E por que o povo estava sendo levado ao cativeiro? Porque o povo fez um compromisso com Deus. Assim que Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, falou: tem um monte de coisa aqui para fazer. Vocês topam? Topo. Tudo que são mandados nós vamos fazer. Então, em resposta à resposta do povo, ele mandou subir um rapaz no Monte Ebal e outro no Monte Gerizim. Se você cumprir tudo, não é 10%, não é 20%, não é 90%, não é 99%, não é 99,999,99999999999. 100%. Tiago 2,10 diz que se você tropeçar num meio versículo, tropeçou em todos. Você não cumpriu nada. Não fez nada. Então vocês topam, vocês conseguem cumprir 100%? Conseguimos. Pode deixar com a gente. Nós somos bons nisso. Então beleza. Então se você cumprir tudo mesmo, serás bendito, Se não cumprir, serás maldito, E para consumar tudo, depois de todas as maldições, porque eles não iam conseguir cumprir 100%, mas ninguém consegue. Só Jesus Cristo conseguiu. A lei, na realidade, ela não foi dada para ser cumprida. Ela foi dada para você ficar desesperado. Você fala assim: eu não consigo. É impossível. Então, eu tenho aqui alguém que consegue por você. Você quer? A lei, ela foi dada não para ser cumprida. Ela foi dada para ser um pedagogo. Um aio. Como dizem, alguém que te pega pela mão e fala: seu incompetente, tem alguém aqui competente que cumpre para você. Te apresentar. Pecador, Jesus, pecador. A lei apresenta um ao outro. Aí você, pela fé, crê, ele cumpriu tudo por mim, então o fim da lei, acabou a lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí Deus pega a justiça dele e imputa a você.
aí você é declarado justo, santo, inculpável, irrepreensível. Mas Israel achou que podia, não conseguiu. E uma das consequências foi o cativeiro, para culminar a cerejinha do bolo, né? Depois de tanta maldição na vaca, na ovelha, na mulher, na videira, no solo, na falta de chuva, etc., para culminar o cativeiro e depois a dispersão global. O judeu foi esparramado pelo planeta inteiro, de acordo com Deuteronômio 28:64. É interessante isso que você está falando, porque o próprio Moisés, na hora que subiu, e Deus deu as opções, e ele desceu, ele veio com a resposta do seu povo, há de se pensar que talvez ele mesmo pudesse ir ao contrário daquilo. Quer dizer, o povo... Ele mesmo, Moisés. Ele oração, era só um intermediador, isso, né? Isso, eu tô entendendo. Ele não palpita, ele é igual o rapaz que você contrata, é o seu despachante. Você que decide, ele só comunica o decidido. Porque dá a impressão, então, que, assim, se você não fala dessa forma que você falou, a impressão que dá é que Moisés, o próprio Moisés também, é como se o próprio Moisés dissesse, eu também, eu vou seguir tudo. É evidente que Deus tinha um propósito, e a gente sabe hoje porque está escrito e a história já está completa. Mas a impressão que dava no princípio era, poxa, mas se ele desceu e ele está percebendo que o povo vai para um caminho que não é legal, haja vista que ele estava em contato, como você disse, o rosto resplandeceu e está escrito, ele podia ter intercedido de forma contrária, mas por causa do propósito de Deus, a coisa caminhou dessa forma. Por exemplo, eu, Carlos Hamilton, ou você, Marcelo, ou o menino Isaac, conseguimos interferir no que a Dilma decide lá na Europa, lá em Londres, lá no Encontro dos 20? Ela nos representa. Não, ela nos representa. Aqui não era uma questão do indivíduo Moisés, ou do José, ou do Iosef, ou do Isaac. Era uma questão coletiva. E a opinião, a decisão estava sendo dada pelos 70 líderes de Israel, que representavam os 6 milhões de israelitas. Era uma decisão coletiva da liderança de Israel. E uma coisa interessante, que esse mesmo povo que você citou aí, Êxodo 19:8, prometeu cumprir a lei sem reconhecer sua incapacidade, por isso veio toda a lei. Eles, antes de Moisés até mesmo descer do monte, eles já fizeram um bezerro de ouro e se prostraram. O mesmo povo falou, sim, nós vamos fazer tudo. Antes chegou e ficou tão irado, quebrou. Antes de inaugurar a lei, eles já tinham quebrado o primeiro mandamento. Não farás para ti mais escultura. Ou seja, antes mesmo a incompetência, tanto que antes da inauguração da lei já tinha quebrado o primeiro termo do contrato. E o Moisés... Você falou sobre a Dilma está representando a gente na Europa, etc. Ela representa todos nós, etc, 200 milhões. Etc. Então, a sensação é de que nós estamos participando daquilo ali. Né? Participou quando votou. Nós temos o sentimento, a sensação de que fazemos parte daquilo, embora é ela que está lá fazendo. Aí me veio na minha memória ali, que você estava falando aí, né? Questão da lei, que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, né? E por isso Deus vem e imputa em nós a justiça, entendeu? A sensação que nós temos, entendeu? É de planagem. Nós estamos planos diante de Deus, né? Quando cremos em Jesus, né? Aí o Espírito vem e imputa em nós a justiça de Deus. E aí nós nos sentimos, né? Antes estávamos tortos, né? E agora ele nos aplanou. Então, não tem assim, Elaine, Jesus endireitou? Então o sentimento que nós temos depois do novo nascimento é de que nós estamos planados, né? Não, planados, né? Sim, né? Aplanados, entendeu? Aí me vem na memória também a questão do futebol, uma coisa boba, mas que encaixa aí. É pertinente. Por exemplo, a seleção brasileira, que nos representa, né? Futebol. Ela vai lá fora, os caras que vai lá, batalha, treina fisicamente, não sei o quê, pressão psicológica, tal. Aquela labuta toda. Eles é que estão lá, né? A seleção brasileira de futebol. Aí eles vão lá fora, compete, ganha tudo e é campeão mundial. Nós, brasileiros, por sua vez, né, eles nos representando, nós brasileiros, né, temos a sensação
de que fomos campeões também, embora não fizemos nada. Eu, por exemplo, nem sei jogar bola. Não, entendeu? Não, mas é independente se nós sabemos ou não jogar bola. Eu tô falando da sensação. Pois é, eu que nem sei jogar sentimento. bola, sou campeão, pentacampeão mundial. Então o vê? sentimento que nós temos é o que nós falamos. Nós somos pentacampeões, embora não fomos nós que... Né, quem foi lá fora e né, teve toda a labuta, é a mesma coisa Jesus Cristo, entendeu? No mérito dele, entendeu? Ele que veio, teve toda a labuta, né? Então no mérito dele, nós podemos dizer, né? Bom dia. Né? Somos salvos. Ótima aplicação. Entendeu? A única vez que eu tentei jogar bola na minha vida, primeiro meu contato com a bola. Mas independente se nós sabemos ou não jogar bola... Eu pisei na bola, caí e destronquei o punho. Foi a minha única experiência com futebol. Única. Primeira bola que cruzaram pra mim. Eu pisei em cima dela, rolei, caí em cima do meu punho, destronquei. Nunca mais. Mas e então, sou o pentacampeão mundial. Mas independente se nós sabemos jogar 50%, não sei o que, o sentimento que nós temos é que nós somos pentacampeões. Embora a labuta foi dos caras lá. Claro. É no mérito dele que nós dizemos. Eles que tomaram canelada, que tiveram então, que a mesma coisa é Jesus Cristo, entendeu? Ele que veio aqui, tomou canelada, tomou sapecada, entendeu? Exatamente. Então, entendeu? Aí nós temos o sentimento assim, somos salvos, mas no mérito dele, né? Com então certeza. É a mesma coisa do pentacampeão aí, dos jogadores de futebol. Com certeza. Então, é isso aí que eu queria falar. Obrigadão, irmão. É uma ótima ilustração. Eu falei aplicação, uma ilustração. Mas, de qualquer maneira, o povo de Israel assumiu esse compromisso. E Deus, como sempre, muito macrotumos, né? Sempre muito longânimo. E ele foi dando tempo para Israel. Foi dando tempo para Israel. E à medida que o tempo passava, ao invés deles perceberem a sua incapacidade e correrem para o Messias, para a provisão que era ensinada para eles cotidianamente, através dos sacrifícios, através do que se fazia no templo, apontando a você não consegue, mas eu tenho uma solução, um cordeiro inocente que morre por você. Isso acontecia todo ano, no dia do Yom Kippur. E Deus tentando ensinar o judeu a se refugiar em Jesus. Mas eles cabeça dura. Eles insistindo em tentar ser perfeitos. E quanto mais eles tentavam consertar a coisa, pior a coisa ia ficando. E assim foi com Saul, com Davi, com Salomão, com Roboão, com Abias, com Asa. Eu estou citando os 6 de Israel. De vez em quando aparecia um ali que fazia uma coisinha mais ou menos, mas a coisa só piorando. E o Josafá, e o Georão, e o Acasias, e o Joás, e o Amazias, e o Uzias, e o Jotão. É o Josafá. Ele tinha pecado. O Acás, o Ezequias, o Manassés. Oi, você vai chegar no microfone? Então o ouvinte ali vai ficar sem saber. Isso. O Manassés, esse já foi pior um pouquinho. O Amon, o Josias, o Joacás, o Joaquim, o Jeoaquim, o Joaquim, até que chegou nos Edequias, no ano 586, né, no dia 14 para 15 de agosto do ano 586 a.C., ele falou, agora chega. Agora chega. Agora eu vou levá-lo, agora eu vou cumprir aquilo que eu falei. Isso foi no ano 586. A lei foi dada em 1450, quem tiver uma calculadora, eu falei 1500 menos 500, quase 1000 anos antes. Ou seja, Deus demorou quase 1000 anos para fazer o que ele tinha falado em Deuteronômio 28. Maldito, ito. Agora, é porque ele perdeu o eco, né? Ele também, que negócio é esse de ito. É que você não perdeu, depois você escuta lá a historinha do eco. Aí, quase 1000 anos depois, aí Deus veio trazer sobre eles aquilo que ele tinha prometido no caso da desobediência. Eles foram levados cativos. Não sem antes tê-los avisado disso, através do profeta Jeremias. Nós vamos ver em detalhe em Jeremias 25. Então o livro de Daniel é um livro que foi escrito no cativeiro, por alguém que foi levado como cativo. Porque uma vez que Israel
que nunca jamais será abandonado por Deus, porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, foi levado cativo, como num processo disciplinar. Não é porque o Isaac quebrou a panela favorita da mãe dele que ele vai deixar de ser filho, mas ele vai sofrer consequências. Ele vai passar por um processo disciplinar. Mas ele não vai ser jogado na rua e falar, você não é mais meu filho, e rasga a certidão de nascimento dele, ou passa corretivo no nome dela, não é mais meu filho, te abomino, te deserdo, não é? Pode. Todo dia, como diz o profeta Paulo, né? Todos os dias, nós já somos jogados lá todo dia, filho, até todo dia. Então Daniel... Porque nesses momentos o justo vai junto com os injustos. Daniel, mesmo sendo alguém temente ao Senhor, foi levado cativo, junto com as multidões que foram levadas em 3 viagens por Nabucodonosor para o cativeiro da Babilônia. O interesse de Nabucodonosor, na realidade, não era destruir Jerusalém. Ele era um rei muito longânimo. Ele era assim, muito... um rei bom. Ele veio uma primeira vez em 605 a.C. e levou alguns, dentre eles Daniel. Aí o rei de Israel se comprometeu a obedecê-lo, mas pisou na bola. Falou uma coisa com o rei, mas pelas costas fez outra. Fez aliança com o faraó Necal, que era inimigo político, muito inimigo do povo babilônico, do Nabucodonosor. Ele falou, é como se diz assim, os 6 de Israel, já no finalzinho aqui da teocracia de Israel, os reis Josias, os 6, já depois de Josias, o Joacás, o Jeoaquim, o Joaquim e o Zedequias, como se diz, eles acendiam uma vela para Deus e a outra para o diabo. Eles faziam um pacto com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, mas assim que o rei ia embora, ia lá e tinha conversa com o rei do Egito. E o rei do Egito era inimigo do rei da Babilônia. E Israel aqui no meio. Os dois brigando e Israel no meio. O Egito aqui ao sul, a Babilônia aqui no vale da Mesopotâmia. Então o rei vinha aqui para brigar com o faraó. Os dois encontravam onde? Justo em Israel, no Vale do Megido, que era um lugar, era um campinho bom para bater uma bola, vamos dizer assim, sabe como é que é? Já que você está aí, já estou até usando a linguagem que você gosta. Tipo assim, o rei da Babilônia colocava o seu uniforme verde, que lá é tudo verde, né? Muito rio, América, bem né? Hidratado, né? Era o América. O rei da Babilônia vinha com o uniforme dele, a turma dele, entrava no 11, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. O rei do Egito punha o seu uniformezinho vermelho, ele seria o Vila Nova, e eles se encontravam ali no Independência do Megido, né? Ali no Vale do Megido, justo em Israel, vai brigar justo aqui no meu quintal, né? Ou seja, Israel ali, o umbigo do mundo no meio daquele negócio. E tomava cocão de um, tomava cocão do outro. Fingia que era amigo de um, fingia que era amigo do outro, não era fiel nem a um, não era fiel nem a outro. Você não agrada 2 senhores mesmo, não tem jeito. Aí, com isso, ele foi irritando esse rei, a quem o Senhor já tinha dado, que nós vamos ler quando nós efetivamente chegarmos nos versículos, nós vamos chegar lá em Daniel 1:1 daqui umas 2 semanas. Né? Porque primeiro nós vamos fazer umas preparações aqui. Uma introdução, né? Umas introduções. Então, quando nós chegarmos lá em Daniel 2, mais ou menos, nós vamos ler o seguinte, né, só para oficializar, né, o início do estudo, antes que o irmão fale, só ler aqui. Ó. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Daniel 1:1, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos. Então você vê que é uma concessão. Nós vamos ver que Deus, por causa da desobediência de Israel, instrumentaliza, usa como instrumentos os reis gentios para discipliná-los.
Ele dá poder para o rei da Síria, o rei da Síria dá cocão em Israel, aí depois ele julga o rei da Síria. Ele dá poder para o rei da Babilônia, o rei da Babilônia dá cocão em Israel, disciplina Israel. Ele falou, Nabucodonosor, vara da minha mão. Deus fala assim, eu vou usar Nabucodonosor, eu vou usar o rei da Síria, eu vou usar Faraó, eu vou usar os sírios, eu vou usar os moabitas, como vara da minha mão, para dar aquela sapecada nas pernas do meu menino. É a vara da disciplina, ele ensina e ele pratica. Mas, depois, ele falou, escuta aqui, você bateu no meu filho. Aí depois ele chama para conversa. Nós vamos ver versículos que mostram isso. Ele permite e depois... Porque com o filho ele exerce disciplina. Com o que não é filho, ele executa juízo. São coisas diferentes. O crente que vive querendo perder a salvação sempre acha que está sob juízo. E nunca vai estar. Ele está sob disciplina. Pode falar, irmão. Desculpa a demora. Não, mas é porque aquela hora que eu estava falando, eu acabei esquecendo, né, que era o mais importante. Em relação às leis, né, que eu até usei a ilustração do futebol. Que os caras que vão lá e tomam essa pecada e a gente tem o sentimento de campeões, né? Mas em relação às leis, né, que eu esqueci de complementar. Aliás, de completar. É porque Jesus ele cumpriu toda a lei, né? Ainda bem. Todas as leis. Que bom. Então, quando nós recebemos o Espírito, né, no novo nascimento, o sentimento que nós temos é que nós cumprimos a lei. Então, a lei não nos incomoda mais, né? Porque nós temos o sentimento de cumprimento da lei. Apesar que tem um bom aí que quer guardar o sábado de qualquer jeito, né? Então, mas o sentimento... Não, mas eu falo assim, né? O sentimento que nós deveríamos ter, né? Vamos dizer assim, então, já. Sim, claro. É de que, né? Já cumprimos a lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu no meu lugar. Agora Por isso que eu usei a ilustração da questão do futebol, né? Foi eles que foi lá, tomou essa pecada, foram campeões, mas nós, como brasileiros, né? Temos os sentimentos de campeões. A mesma coisa é... Campeão não. Pentacampeão. Penta. Então Cristo cumpriu a lei. Quando recebemos essa dádiva, né? Pelo nascimento, então o sentimento que nós temos pelo Espírito Santo é de que... Então, a lei não me incomoda mais. Estrelinha. Não é o... Não é? Né? Descanso. Então a lei não me incomoda mais. Amém. Porque... né? E nem deveria, alguém né? cumpriu por mim. Por isso que eu dei a ilustração do futebol. Porque quem morreu não paga multa. Né? Para usar uma linguagem de Romanos, né? Da questão da lei, que não nos incomoda mais. Amém. Que é o assunto de Romanos 7. Então, Israel foi levado cativo. Por causa disso tudo que a gente tem conversado há 30 minutos. Por causa do descumprimento da lei, a qual eles se comprometeram a cumprir integralmente. E Daniel sendo um dos cativos, e Daniel sendo um crente, e Daniel sendo alguém que estuda as Escrituras, como todo nascido de novo deveria fazer, ele tinha conhecimento do que foi escrito no livro de Jeremias, por exemplo. Jeremias 25. Que fala que esse cativeiro, ele tinha data de validade. Cativeirol, data de fabricação, 14 para 15 de agosto de 586 a.C. Vencimento, tinha lá o vencimento, tinha prazo de validade, 70 anos. 14, é porque o ano judaico ele começa no fim do nosso dia, né? Então toda a data judaica é assim, 14/15 de agosto de 586. Que o dia deles começa mais ou menos no meio do nosso, né? Lá para as 17, 18 horas. O jeito deles contar é o outro. É o início do cativeiro. 14/15 de agosto de 586 a.C. E tinha data de validade. Vai durar 70 anos. E Daniel viveu esse tempo todo lá no cativeiro. Nós vamos ler lá no capítulo 9, daqui uns 10 meses, quando a gente estiver no capítulo 9. Esse estudo vai durar um ano mais ou menos, né, pastor? Daqui uns 10 meses, quando a gente estiver no capítulo 9, os irmãos vão ler comigo, que o Daniel eu estava lendo aqui no livro das profecias. Aí eu olhei no relógio, eu olhei no cativeirol, a caixinha do cativeiro, né?
Validade 14 para 15 de agosto de... Aí subtrai 586 com uma coisa reversa aí, né? De 516, né? 80 menos 70. Tá faltando um mês para vencer esse remédio. Tá faltando 20 dias para acabar o cativeiro. Não sei quanto tempo faltava. Está lá em Daniel 9. Ele percebeu, comparando Bíblia com folhinha, eu até vi uma frase muito interessante esses dias na internet, que teólogo é aquele que tem a Bíblia na mão e o jornal na outra. É interessante isso. O teólogo verdadeiro é aquele que tem a Bíblia na mão e o jornal na outra. Falou aqui que vai acontecer tal coisa. Aconteceu ontem. Interessante. Está marcado para a semana que vem. O rapaz vai assinar um tratado com Israel. Isso faz de conta que nós estamos lá mais ou menos em abril de 2029, por exemplo. Aí você está com o jornal, né, do dia 20 de março de abril de 2029. Falta um mês. Né? É tipo assim. Exatamente. Fictício. Pode ser, exatamente. Então, porque no dia 20 de maio de 2029 a igreja vai fazer o aniversário de 2000 anos, vai ter por 2.000 velhinhas no bolo. Parabéns para nós! Né? 2.000 anos de aniversário. 2.000 velhinhas vai ser... Ainda bem que tem muito crente para cuspir e soprar esse bolo, né? O bolo soprar da velhinha é difícil, né? Mas que a gente já come com cuspe. Mas quando a gente chega no Daniel capítulo 9... Amém. Eu pretendo, né? Daniel 9:2 diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, de Dário, né? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, a Bíblia está aqui, o calendário está aqui. Jeremias falou que vai durar 70 anos. Como já tem 69 anos, 11 meses e 15 dias, pelo calendário aqui, está quase na hora. Aí ele ficou curioso. Nós vamos ver que Daniel era um homem sapientíssimo. Ele era inteligentérrimo. Deus dotou, nós vamos ver as 4 palavras no hebraico, nós vamos ver que Deus dotou Daniel de muita capacidade. Ele tinha muito neurônio. Ele era igual aqueles ET, com aqueles cabeção assim. Ele era inteligentérrimo, inteligentíssimo, sapientíssimo. E ele era curioso, teólogo, profeta, estudioso da palavra. Tanto é que essa ficha dele caiu, falou sobre Jeremias. E ele cria na Bíblia, igual nós cremos. Se Jeremias falou que vai durar 70 anos e falta 15 dias, então vai se cumprir a palavra do Senhor. Nós vamos ser liberados. Nós vamos poder voltar para casa. Mas e aí? E depois? O que vai acontecer? Nós voltamos para casa, e aí? E ele fez essas perguntas a Deus. Ele se dirigiu a Deus em oração. Senhor, nós estamos voltando para casa, apesar que ele mesmo não voltou, ele continuou por lá mesmo, ele já estava na aposentadoria, estava velhinho, beirando seus 90 anos, ele resolveu morrer por lá mesmo. Isso, segundo as tradições, a gente sabe. Mas o povo voltou sob a liderança de Esdras e Neemias, que são outros números, são outros livros, né? 50 mil pessoas, que são outros números. Uma minoria, né? Mas que já é suficiente, porque Deus trabalha com remanescente, que já é outra doutrina, a doutrina do remanescente fiel. Então, Daniel ficou curioso a respeito de, e aí, o que vai ser de nós? E Deus deu respostas. Nós vamos ver que o livro de Daniel, ele tem 2 assuntos. Ele fala do julgamento e da derrota dos povos gentílicos. E ele fala da esperança e do livramento para o povo santo, que é Israel. A gente sabe que lá no livro de Daniel tem aquela celebérrima profecia da estátua do Nabucodonosor, aquela de ouro, prata, bronze, perna misturada, barro com ferro. E tem aquele sonho e visão das 4 bestas, dentre outras visões e profecias.
Algumas, do capítulo 2 ao capítulo 7, são profecias pertinentes aos gentios, falando de julgamento e derrota para o povo gentio. E no capítulo 8 a 12, profecias pertinentes ao povo de Israel, falando qual que vai ser o futuro de Israel. Contando para Daniel, para quem quiser ler, para o judeu e para nós, porque são profecias que começaram a se cumprir há 2.500 anos atrás, e tem coisas nela que ainda nem se cumpriram, falta 17, 20 e poucos anos para se cumprir. Ou seja, é uma profecia ampla, enorme, que começou a ter o seu cumprimento no ano 539 a.C., com o edito do Ciro, permitindo o retorno dos judeus para Jerusalém. Então é uma profecia que começou a se cumprir em 530. As profecias são tão abrangentes que elas tiveram o seu início de cumprimento em 539 a.C. e vão ser concluídas apenas em, hipoteticamente, 2036, por exemplo. Ou seja, são 2.575 anos de abrangência. É muito tempo. Muito tempo. É muita profecia. É profecia que falou do Império Babilônio, que falou do Império Medo-Persa, que substituiu o Babilônio, que falou do Império Greco-Macedônico, que substituiu o Império Medo-Persa, que falou do Império Romano. Império Romano, falado, celebérrimo Império Romano, que não falou da igreja, que já tem 2.000 anos, porque nós somos um mistério. Algo que nenhum profeta jamais sonhou e imaginou no Velho Testamento. É aquilo que eu falo, né? É aquele envelopinho da oferta. A palavra, né? O desejo de Deus, a intenção de Deus, o propósito de Deus de estabelecer a igreja. É como que um papelzinho que Deus escreveu assim: vou constituir uma noiva para meu filho. Aek Kalel, a igreja. Aí ele coloca dentro do envelopinho, ele tira a fitinha, cola. Depois ele coloca dentro de outro envelope, dá 12 grampeadas. Depois ele coloca dentro de outro envelope, passa a cola super bonder. Depois ele abre o seu paletó. Lá dentro tem um bolso com zíper. Ele abre o zíper. Dentro do bolso com zíper tem um bolso com velcro. Aí, esse envelopinho com a fitinha colante que está dentro do envelope, com 12 grampeadas que está dentro do envelope com super bonder, é colocado dentro do bolso que é fechado com velcro, que está dentro do bolso que é fechado com zíper, que é colocado no seu paletó, que ele abotou até a garganta. Fala, aqui está guardado. Isso aqui é o misteríssimo, é um mistério gigantesco. É, muito indiretamente. É um mistério gigantesco, é um misterão. Um misterão. De maneira nenhuma. A igreja é, como diz o Clésio, são outros milênios. Né? Porque tem aquela expressão, são outros 500. São 2 milênios, esse aqui são outros milênios. É outra história. Mas o plano de Deus para com Israel foi profetizado, tem se cumprido e há de se consumar. Aí nós chegamos. O grande tema, o grande argumento do livro de Daniel. O argumento do livro de Daniel é o mesmo argumento do livro de João em Apocalipse. Sabe qual que é o argumento? Você já sabe qual que é o argumento de João no livro de Apocalipse. E o argumento que Daniel usa no seu livro é o mesmo argumento que João usa no livro do Apocalipse. Por isso que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são tão interligados. Daniel é o livro do Apocalipse do Velho Testamento. E o livro do Apocalipse de João é o Daniel do Novo Testamento. É impossível entender Apocalipse sem se conhecer Daniel. A base para o entendimento histórico, teológico,
filológico e exegético do livro de Apocalipse se encontra em Daniel. E o livro, o argumento, o tema, o argumento, aquilo que se usa para se convencer, né, o argumento, tanto de Daniel como de Apocalipse, se resume em 3 letras. CQC. Custe o que custar. O plano de Deus vai se consumar, custe o que custar. O plano de Deus vai se cumprir, custe o que custar. O plano de Deus vai se realizar apesar e independentemente de toda e qualquer oposição do judeu ou teimosia do gentio. Custe o que custar. A gente não tem aprendido isso todas as quintas-feiras? Os povos gentios, Salmo 2, se levantam, imaginam coisas vãs, falam, rompamos de nós as cadeias do Altíssimo, do seu Cordeiro, nós não queremos nada com esse cara, e Deus se ri desde os céus e zomba deles. Fala, ô meu chapa, eu vou cumprir meu plano. Quer você queira, quer não. Quer você goste, quer não. Quer você colabore, quer não. Quer você se rebele, quer não. Eu vou cumprir, custe o que custar, não me interessa. Eu vou fazer a minha vontade para o meu povo, não interessa. Então, para dar um ampassão nos 12 capítulos de Daniel, para mostrar esse argumento, o primeiro capítulo de Daniel ele é meio independente de todo o resto do conteúdo, porque ele é autobiográfico. O Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele era um rapazinho, ele era um Isaac. Ele era um rapazinho de 15 para 16 anos. Quem que é Daniel? Não sabemos. Estão sendo levados só na leva que o Daniel foi, porque o Nabucodonosor, ele fez 3 investidas contra Jerusalém. Uma no ano 605 a.C., outra no ano 597 a.C., e uma última investida final, quando ele destruiu Jerusalém, no ano 586 a.C., que ele queria dar uma chance, mas o povo era burro e teimoso. Primeiro ele chegou lá em 605, ele só pegou uma parte dos utensílios do templo e levou 10.000 cativos. Dentre eles o jovem Isaac Daniel, aquele rapazinho de 15, 16 anos. Na multidão, 10.000 pessoas, cadê? Onde está o Oli, né? Onde está o Daniel? Onde está o Isaac? Não sei, está aí. Um rapazinho de 15, 16 anos, como outro qualquer aí. Já quando o Nabucodonosor, porque os reis, o Jeoaquim continuava teimando, acendendo a vela para o capeta e outra vela para Deus, dialogando com Nabucodonosor da Babilônia e com Necal do Egito, e não agradava nenhum nem outro, e tomava cocão dos dois, aí o Nabucodonosor foi lá novamente, falou, rapaz, nós não fizemos um combinado aí, e você está pisando na bola, vou te dar mais 2 cocão agora, e vou levar mais coisa ainda da sua casa, e eu vou levar mais uma turma de cativo. Nessa outra, ele levou o Ezequiel, no ano 597. Aí o rapaz continuou pisando na bola, vai falar, agora eu vou acabar com tudo, pôs fogo em tudo. Acaba com essa cidade, apaga Jerusalém do mapa. Vou até arriscar, estou até passando corretivo aqui no meu mapa. Ó. Não existe mais Jerusalém. Apagou. Destruiu Jerusalém. Arrancou do mapa. Esse povo é difícil demais. A gente dá chance para eles, mas eles são muito teimosos. Deus que o diga, né? Eles são muito teimosos, muito cabeça dura. E o povo judeu realmente é muito cabeça dura. Muito. E o Nabucodonosor não aguentou isso. Ele deu 2 chances. Na terceira ele levou todo mundo. O Daniel já tinha ido no ano 605. Quando a gente lê aqui, ó, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, escreve ano 605 a.C. Primavera do ano 605 a.C. Acho que eu tenho a data exata aqui em algum lugar. Depois eu vou olhar. E é porque eu estou anotando essas datas tudo assim de acordo com o nosso calendário gregoriano, que é bom fazer uma comparação. Então Daniel, um jovem qualquer, na multidão de 10.000, que foi levado no ano 605. 8 anos depois, né, 97, 600, 8 anos depois, diante da teimosia do Jeoaquim, Nabucodonosor foi lá, levou mais uma turma de cativos.
Era a segunda chance das 3 que ele deu para Israel. Dessa vez foi Ezequiel. Ezequiel não. Ezequiel, ele tinha carteirinha de profeta. Ele chegava no cinema assim e pagava meia. Sou profeta. Ele era profeta profissional. Tinha carteirinha de profeta. Registrada lá no Conselho Regional dos Profetas. Né? Tem o dos engenheiros, tem o dos odontólogos. Né? Deve ter o dos topogrólogos também. Né? Ele pagava meia no cinema. Ele tinha carteirinha de profeta. Ele chegava assim, ó. Carteirinha de profeta. Meia. Ele era profeta profissional. Ele já chegou no cativeiro com esse status. Viu? Profeta, tá? Ele já chegou com status de profeta. Todo mundo, a comunidade judaica que foi levada cativa, sabia, Ezequiel é profeta. Daniel, quem é? Rapaz, aquele rapaz cheio de espinha. Um adolescente ali no meio da multidão. Então o livro de Daniel começa com o capítulo 1, meio que autobiograficamente, mostrando, prazer em conhecer, sou Daniel, um dos cativos, aquele que foi levado no ano 5º de Joaquim, e que passei pela dieta tal, pelo treinamento tal, e que recebi de Deus dentro de tais circunstâncias essas capacitações. Aí, o primeiro capítulo de Daniel, ele mostra suas credenciais pessoais, ele expõe o seu caráter e ele mostra como que ele chegou a ser profeta, elevado à condição de profeta dentro do cativeiro. Então ele está mostrando, o capítulo 1 de Daniel, ele está mostrando o seu CPF, a sua identidade, os seus documentos. Por que que ele chegou a ser profeta e em que circunstância ele chegou a ser profeta? Aí, a partir do capítulo 2, agora nós já estamos aqui no finalzinho, e como é uma coisa assim interligada, né? O capítulo 2 é ligado no 3, que é ligado no 4, que é ligado no 5, que é ligado no 6, que é ligado no 7, porque é tudo um grande argumento. Nós vamos ver na semana que vem. Só para antecipar isso, a priori, à primeira vista, quando você bate o olho no livro de Daniel, que tem 12 capítulos, vai decorando isso, hein, garotos? O livro de Daniel tem 12 capítulos. Você vai dividir o livro de Daniel, você divide da seguinte forma. Capítulos 1 a 6, histórico. Capítulos 7 a 12, profético. Mas isso é quando você faz um exame superficial. Você pega o livro de Daniel e fala, o livro de Daniel, no capítulo 1, tem historinha. O capítulo 2 também tem historinha. O 3 também tem historinha. Né? O Daniel, os amigos dele jogando na fornalha. O capítulo 4 também é historinha. É o rei comendo capim. O 5 também é historinha. É a festa do Belsazar. O capítulo 6 também é historinha. Daniel na cova dos leões. Aí você chega no 7, o 7 é profético, hein? Essa parte é complicada, né, senhor? Cheio de símbolo. O 8 mais truncado ainda, mais complicado. Nossa, cheio de profecia, cheio de símbolo. Nossa, cordeiro voando, batendo, abauroando o outro carneiro na esquina, chama o Detran. Nossa, complicado, estranho. Nossa, capítulo 9, profético também, difícil de entender. Não, desse, então, esse eu não vou pular. De tão complicado que ele é, o 10 e o 11. Linguagem profética. Então, a gente lê a historinha do capítulo 1 ao capítulo 6. E do capítulo 7 ao capítulo 12, a gente se deleita na simbologia profética, que é a parte boa, né? Quanto mais complicado, melhor. Sempre, quanto mais complicado as coisas, melhor fica. A Elaine que eu diga, né, Elaine? Quanto mais complicado, melhor, que aí a gente não dá conta. Você tem que depender de Deus. Se você der conta, aí Deus está excluído. Então que seja uma prova bem difícil. Né? Para o Senhor ter a vitória no seu lugar. Para Elaine não falar assim, eu sou boa do serviço, eu consegui sozinho. Deus acho que me ajudou um pouquinho. É que ela tem aquela prova hoje, né, para ela virar advogada. Mas a verdadeira forma de dividir Daniel é baseando-se nas línguas em que o livro foi escrito. Agora é a hora que a Elaine pega a canetinha.
do Daniel 1:1 até 2:4a foi escrito em hebraico. Daniel 2:4b até 7:28 foi escrito em aramaico. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Os dois únicos lugares onde tem aramaico é aqui em Daniel e algumas porções de Ezequiel. Nós vamos ver por quê. E para fechar, de 8:1 a 12:13, novamente está em hebraico. Então o livro de Daniel não se divide em 6 capítulos de historinha e 6 capítulos de profecia. Ele se divide em uma parte escrita em hebraico para o judeu e uma parte escrita em aramaico para o mundo. Leitura franca, leitura universal. Sim, Jesus falava em aramaico. Aramaico é a língua. O hebraico é um dialeto do aramaico. A grande língua. Eu particularmente creio que a língua primordial. Eu, Carlos Hamilton, falando. Eu creio que a língua que Adão e Eva falavam e que o mundo falava antes de Babel era o aramaico. Aramaico é a língua que Deus ama. Essa é a minha opinião. Não é? Eu creio no... O aramaico é um dialeto o hebraico é um dialeto do aramaico. É uma mistura da língua do Abraão, que era o aramaico, com que ele aprendeu dos cananeus, quando ele peregrinou aqui. Aí criou-se o hebraico. Entendeu? Isso é porque eu gosto muito de filologia, que chama, né? Que é o estudo das línguas. Então, na semana que vem, nós vamos ver que Daniel monta o seu argumento. E qual que é o argumento dele? Eu vou cumprir o meu plano. Deus vai cumprir o seu plano, custe o que custar. Ele monta, ele cria, ele elabora o seu argumento em cima dessa perspectiva. Em cima dessa divisão. A divisão filológica do livro. Né? A divisão do livro de acordo com as línguas nas quais ele foi escrito. Amém? É um livro ótimo. Eu amo Daniel.